Fala galera, mais um vídeo aqui do nosso canal, bora falar do jogo Corinthians e Guarani, né? O Guarani abriu o placar, mais um Corinthians mostrou poder de reação e conseguiu virar a partida por 2-1. Roger Guedes e Fábio Santos marcando o gol, né? Tivemos aí hoje também o Renato Augusto fazendo uma partida muito boa, o Fagner também há muito tempo não vinha fazendo uma partida acima da média, né? E hoje ele pôde fazer uma boa partida, galera, e bora acompanhar aqui no ESPN todas as repercussões dessa partida, né? Vitória corintiana 2-1 contra a equipe do Guarani. Guarani uma equipe boa, uma equipe que dá trabalho, mas o Corinthians conseguiu melhorar o desempenho, conseguiu vencer de virada por 2-1, galera. Bora acompanhar aqui mais um debate desse jogo Corinthians e Guarani. Eu vou deixar o link na descrição, galera. Crédito, direitos autorais e ESPN do Grupo Disney. Acho que esse é um ponto importante. Fagner começando muito forte esse ano de 2023. E a gente debateu já aqui no Sport Center se seria o lado ofensivo direito, não gosto da palavra ponto fraco, mas aonde o Corinthians tinha que focar eventualmente para se reforçar, depois de ficar, claro, com o Yuri Alberto. Adson é, na sua opinião, o cara que o Lázaro vai apostar ali, mas ele não está ficando ali aberto o jogo inteiro. Esse é o X da questão. Esse é o pulo do gato, se a gente pode assim dizer, desse desenho que o Fernando Lázaro implementa para o Corinthians nesse primeiro momento da temporada. Esse é o grande diferencial. O Adson, ele é a peça mais central na mudança de desenho do Corinthians nesse começo de temporada. E eu nem acho que ele esteja jogando bem. Acho que o Adson não está jogando muito bem. Não fez ainda um grande jogo na temporada. Mas o seu papel dentro desse desenho, ele impacta muito nos dois lados do campo. E essa é uma das marcas desse Corinthians do Fernando no começo. É um time que não concentra no meio do campo a sua construção. Está sempre buscando os lados. Como disse a Mari, com mais gente do lado esquerdo e mais vezes pelo lado esquerdo, mas buscando o lado direito com o corredor do Fagner. E esse é o ponto, né? Porque o Corinthians está jogando com um volante mais centralizado. Já foi o Fausto, já foi o Maicon, hoje machucou, entrou o Rony, entrou muito bem. Acho que a gente tem que falar um pouco mais sobre o Rony. Ele é um folclore para o torcedor hoje, mas ele vem jogando muito bem e talvez... Impressionante como ele se esforça, né? Outro dia ele dividiu com uma cabeça. Ele é um cavalo no melhor dos sentidos, sabe? Ele é um touro dentro de campo. Ele oferece uma intensidade que o Corinthians sente falta nesse começo de temporada. Então ele entra e o time fica mais protegido. Ele entra, o time rouba mais bola. Ele entrou num momento importante, né? Em que o Corinthians tem desfalques da posição. Total. E ele entrou no lugar do Maicon contra o Água Santa, o time ficou mais protegido. Ele entrou no lugar do Maicon hoje, ele roubou 4 bolas, ninguém roubou mais bola no Corinthians do que ele. E ele entregou. Então, assim, o Rony, mesmo com as suas limitações técnicas, ele hoje, nesse começo de temporada, ele vem sendo uma peça importante para fazer esse sistema funcionar, pelo que esses jogadores carecem, que é a intensidade na hora da compactação. Ele vem muito bem. Mas tem o Rony, aí o Corinthians tem o Renato como meia mais pela esquerda, e teoricamente era para ter o Adson como um ponta mais aberto pela direita, com o Roger Guedes, com o Yuri Alberto e com o segundo homem de meio campo. Só que o Adson ele não fica. O Adson ele não é um ponta direita, ele não é um meia direita. O Adson é um meio campista que passa o campo inteiro. Então quando a construção está na direita, ele está na direita. Quando a construção está por dentro, ele está tabelando. Quando o jogo está para a esquerda, ele encosta no Renato, no Fábio Santos, no Roger Guedes. Então o Adson, ele passeia o campo inteiro. E aí, como ele geralmente não está na ponta direita, onde originalmente ele estava, abre-se um corredor. E aí aparece o Fagner. Se a gente comparar com o que o Corinthians fazia na última temporada, a diferença é que o Corinthians hoje ataca com mais gente, com esses caras todos e com o Fagner. Na última temporada, o Fagner segurava um pouco mais. E aí o Fagner começa a aparecer. A gente viu no jogo contra o Água Santa um cruzamento fantástico do Fagner para o gol do Yuri Alberto. Hoje o Fagner participa dos 2 gols, ele inverte a bola para o Renato Augusto, que serve o Roger Guedes no primeiro gol, e ele tabela com o Juliano, o Yuri Alberto toca de cabeça, o Fábio Santos faz o gol da virada. Então, o desenho do time, o papel do Adson e a liberdade do corredor para o Fagner, essas são algumas características marcantes que impactam esse começo do Corinthians dentro de casa, com o Fernando Lázaro. Estou curioso para ver esse comportamento fora contra o São Paulo, um tipo de jogo que esse time ainda não fez. É isso, no fim de semana tem
São Paulo e Corinthians, e a gente terá ainda uma longa cobertura ao longo da semana para o jogo. São Paulo que ainda precisa fazer sua partida no meio de semana, que é contra a Portuguesa. Isso. A gente já vai para a Arena conversar com o Mendel Bidlovski, mas nós temos números, já que o Fagner está nesse debate, a gente falou do setor direito e desse ótimo início de temporada 2023 do Fagner. Voltou à velha forma, números do Fagner pelo Corinthians no Paulistão. Fez os 4 jogos, deu uma assistência, é o segundo do time no item, chances criadas. É o líder, com 8, cruzamentos certos. É o segundo com 5, interceptações lidera também o Corinthians com 6, desarmes 9 para o Fagner. Gostaria de ouvir de você, Mari, algumas palavras sobre Fagner. É curioso, né? Porque a arma principal do Corinthians hoje, ofensivamente, também é a arma que oferece ao adversário quando é atacado, né? Porque o que acontece hoje quando o Corinthians sofre o gol, ele sofre o gol pelo lado direito do ataque do Guarani. E ali são 3 jogadores que o mais velho tem 29 anos, que é justamente o lateral direito, forçando as costas do Fábio Santos. E ali sai o gol e ali acontecem as jogadas. Agora falando um pouquinho do Fagner, porque eu lembrei disso, né, para falar dos pontos fracos desse Corinthians, que ainda é uma coisa que já aconteceu na temporada passada, então se repete porque também são as mesmas peças. O Fagner é um jogador muito importante pro Corinthians como um todo, assim, ele é um jogador identificado, é um jogador que a torcida gosta até pelos excessos do Fagner, né? Hoje ele também dá uma chegada lá, Fagner, e então ele tem a torcida de todas as formas, porque é um jogador muito identificado. E ele é uma peça fundamental nesse ataque do Corinthians. Ele é impressionante, porque ao mesmo tempo que se torna previsível, se torna muito difícil de marcar. O segundo gol, ele ganha no corpo, ele não desiste da jogada, e aí o marcador passa batido por ele, ele tem liberdade para fazer o cruzamento, e ele é muito bom no cruzamento. Quando ele cruza, assim, é praticamente certo que ele vai encontrar a cabeça de algum jogador do Corinthians que vai estar dentro da área. Então, ele é peça importante. O Corinthians hoje ele já não usa mais a profundidade do lado direito, não tem jogador que busca a profundidade como o Mosquito buscava para fazer esse acompanhamento do Fagner, então ele não vê alguém passando para ele tabelar, é quase sempre ele para iniciar a jogada ofensiva ou para finalizar com assistência. Então, ele tem assumido esse protagonismo pelo lado direito do ataque do Corinthians e é uma peça muito importante. É uma pena que já é aquele jogador que tem uma idade elevada, que vai precisar de um apoio na recomposição. Mesmo assim, das laterais do Corinthians, a esquerda sofre mais com o Fábio Santos na hora de recompor. Curioso que a gente tem visto nos jogos uma parceria lado a lado, né? Porque a Mari falou sobre a combinação que o Corinthians tem na esquerda, com o Renato, com o Fábio, com o Guedes, mas é uma parceria lado a lado, do Leme ao Pontal, como diriam os cariocas, como diria o grande Tim Maia, entre Fagner e Renato Augusto, né? Porque contra o Água Santa, o primeiro gol do Corinthians sai de uma inversão pornográfica do Renato pro Fagner, um cruzamento perfeito do Fagner e o gol do Yuri Alberto. Hoje, o primeiro gol do Corinthians sai em um cruzamento, uma inversão do Fagner de perna esquerda para o Renato lá na outra ponta, e aí o Renato cruza e o Roger Guedes marca. Então são referências técnicas do Corinthians que se encontram. Isso não é acaso, né? Então é um Corinthians que concentra o jogo com mais gente pela esquerda e que busca inversão para encontrar o Fagner pela direita e quando é preciso fazer o movimento oposto, faz também, e foi assim que construiu, que costurou hoje os seus 2 gols para bater o Guarani. Aí o gol do Guarani, Bruninho, eu gosto de muitas vezes assistir o jogo pela TV, ouvindo rádio também. Foi curioso, porque como tinha a voz do Brasil, o gol do Guarani saiu antes do que a escalação. Porque como o jogo era às 8, veio, começa o jogo, gol do Guarani. 58 segundos, a bola balançou a rede. Exato. Foi muito engraçado. Foi no Boa Noite. Boa noite pra você, boa noite. A jogada veio pela direita. Sabe o repórter, pai, como você por tantos anos fez? Você deu boa noite depois de detalhar o primeiro gol, que foi do Guarani. Aí a gente tá vendo os melhores momentos, né? O primeiro gol do Corinthians é aos 47 do Roger Guedes. Do Roger Guedes. E a gente vai ver também o Fábio Santos no segundo tempo, o gol aos 7 minutos, de cabeça, e assim, com faro de gol, no contrapé do goleiro. O Fábio foi muito inteligente no toque de cabeça. Aí a gente tá vendo, né? Depois do primeiro gol do Guarani, realmente o Corinthians tem mais volume, o Guarani é de esperar. Ficou mais atrás, né? A gente vê a inversão do Fagner de perna esquerda para o Renato fazer o cruzamento e o Guedes foi muito oportunista para fazer. E essa jogada do gol é muito interessante porque, como a gente já ressaltou, as jogadas ofensivas do Corinthians acontecendo pela esquerda e é por ali que cai o Roger Guedes. Quando ele
avança e ele atravessa o campo para estar mais aberto na direita, mais, né, ali atacando pelo lado direito, ele fica livre de marcação. Ó, ele percorre todo aquele setor ali sozinho, livre de marcação, porque em teoria ninguém está esperando ele ali, né? Porque até então ele estava atacando só pelo lado esquerdo. É um Corinthians que tem muita movimentação nesses primeiros jogos da temporada, sobretudo nesses 2 jogos em casa. É até difícil de cravar geometricamente qual é o desenho do time do Corinthians. Porque não é um 4-4-2 losango o tempo inteiro, não é um 4-2-3-1 o tempo inteiro. Em alguns momentos é um 4-1-3-2, né? Quando começou o segundo tempo era um 4-1-3-2 com o Rony de primeiro, aí à frente dele o Juliano pela direita, o Watson por dentro, o Renato mais à esquerda, com o Guedes e o Roberto. Então é um sistema que vai se movimentando, se deslocando o tempo inteiro. Isso, na teoria, dificulta a marcação do adversário. Por outro lado, é mais difícil de ficar totalmente azeitado por parte do Corinthians e é por isso que a cada jogo é importante para a adaptação. O Mozart falou também no início da partida que ele ia tentar uma superioridade numérica pelo meio para congestionar aquele setor e não deixar o Corinthians criar por ali. Realmente as jogadas não aconteceram pelo meio. Elas se concentraram do lado esquerdo, mas é justamente isso, porque os adversários vão tentar fechar esse setor do campo e vão dar liberdade para o Fagner trabalhar por ali. Vamos acionar na Arena do Corinthians o repórter Mendel Bidlovski, trazendo os detalhes da vitória corintiana de virada 2-1 contra o Guarani. Boa noite para você, Mendel. Boa noite, Felipe, Mari, Zupac, boa noite a todos. Estou aqui na zona mista da Neoquímica Arena. Daqui a pouco a gente ouve os personagens da vitória do Corinthians contra o Guarani. Público aqui na Neoquímica Arena, 39.441 torcedores. A gente ouvindo os torcedores antes do jogo, boa parte com paciência com o técnico Fernando Lázaro, apoiando o novo técnico corintiano, mas alguns torcedores já ressabiados, dizendo que o Fernando Lázaro não tem experiência, cobrando bastante do técnico do Corinthians. O fato é que o torcedor comemora esta vitória, mais uma vitória em casa do Corinthians, como tem sido, né? O Corinthians vencendo em casa, venceu o Água Santa, agora vence o Guarani. Fora de casa os resultados também não têm sido como os resultados dentro de casa. O Corinthians que tomou um susto no começo do jogo, o torcedor corintiano com o gol do Guarani, como vocês disseram, com menos de 1 minuto de jogo, e logo depois a lesão, né, do Maicon, a saída do Maicon, sentindo o posterior da coxa esquerda, preocupa, já que o Maicon havia sido poupado na última partida contra a Inter de Limeira, já por um desgaste físico. Vamos saber aqui do Corinthians se tem alguma posição sobre a situação do volante Maicon. O fato é que, como destacou o Zupac, o Rony entrou bem na partida. O Corinthians cresceu depois desses primeiros minutos, conseguiu melhorar bastante, principalmente no ataque, aí conseguindo um gol de empate, como vocês destacaram aí, cruzamento de pé esquerdo do Fagner, e aí o Renato Augusto participando da jogada. Terceiro gol do Roger Guedes em 4 partidas da temporada, e o Corinthians conseguiu um gol no momento importante, né? Terminou o primeiro tempo com este empate. Se fosse para o intervalo perdendo, a situação seria um pouco mais complicada. Aí o Juliano entrando bem no Corinthians, participando da jogada do gol do Fábio Santos. O destaque é que depois do gol do Fábio Santos, o Cássio atravessou o campo para comemorar com o Fábio Santos o gol da vitória do Corinthians. E depois o Corinthians sofreu um pouco algumas chances do Guarani. O fato que o Corinthians precisa ajustar bastante, principalmente aí no setor defensivo. É o começo de temporada, o Corinthians ainda fazendo ajustes. O clássico contra o São Paulo, a próxima partida do Corinthians neste Campeonato Paulista, vai dar um tom de como será a temporada do Corinthians. É um jogo importante tanto para a sequência do Fernando Lázaro como para a sequência do Corinthians no Campeonato Paulista. Então daqui a pouco a gente traz personagens da vitória corintiana contra o Guarani. O Corinthians que agora chega aos 7 pontos neste momento, o líder do Grupo C do Campeonato Paulista. Felipe. Valeu, Mendel. Fechado. Você tendo um destaque por aí, passando, os jogadores começando a caminhar pela zona mista, você aciona a gente e a gente volta à Arena do Corinthians. Vamos falar um pouco do Roger Guedes. Claro que torcida do Corinthians. O Calvo Loiro. O Calvo Loiro? Calvo Loiro, ele é o Calvo Loiro. Essa questão capilar... Não tanto quanto eu, evidentemente. Exatamente. Até porque eu não sou calvo, eu sou careca. Exatamente, tem uma diferença. Eu já fui calvo e o Guedes é o Calvo Loiro. É verdade, estão vendo entradas ali no telão. Vamos lá, jogos, 4 lidera a equipe. Alguns fizeram, né? O Fagner mesmo teve 4 jogos. 3 gols, lidera o artilheiro do time. Chutes por jogo, 4,8. É bastante, hein? É volume de chute. Lidera chutes certos, 1,5, dá aproximadamente 33% ali de aproveitamento nas finalizações certas. Ações na área rival por jogo, 7, também lidera. Qual o tamanho, qual o impacto
Mari e Zupac, de uma temporada de um Roger Guedes mais... Ninguém duvida da capacidade técnica do Roger Guedes, mas do comprometimento, da pegada, do empenho. Pelo menos nesse começo parece um Roger Guedes um pouco no 220, Mari. Sim, e tá mesmo. Realmente passa muito por ele o jogo ofensivo do Corinthians. Ele busca muito, ele vai pra cima, ele arrisca de fora da área, ele arrisca de dentro da área. Ele procura muito o Yuri Alberto também. Eu acho que em determinados momentos ele segura um pouquinho a bola, assim. Acho que dá pra soltar mais rápido. O gol do Corinthians, inclusive, sai justamente quando o Corinthians faz essa troca com mais velocidade. Mas é um jogador que... ele encontrando um treinador que sabe lidar, que tem uma relação ali, que não precisa ser uma relação de amizade, mas uma relação de entendimento. Em um determinado momento, o Vitor Pereira se entendeu com ele também e tirou o melhor do Roger Guedes. Eu acho que o Corinthians ganha muito, porque é um jogador que tem uma qualidade, ele também faz parte desse seleto grupo aí do Corinthians que está um pouquinho acima da média dos demais. Mas ainda precisa ajustar quando o Corinthians necessita dessa cobertura, principalmente pelo lado esquerdo. Em determinados momentos ele tira um pouquinho o pé, ele não acompanha tanto o homem da bola, ele marca numa distância não tão segura, mas do meio para frente ele é uma peça muito importante no Corinthians. Quero te ouvir também, Zupac. E com esse esquema que não o rotula como um ponta, se por um lado ele não ser um ponta implica em uma maior atenção defensiva, porque como o Corinthians não tem pontas, o Corinthians sofre da marcação sem bola pelos lados, e esse é o grande ponto negativo, mas o fato do Roger Guedes não ser um ponta, ser um atacante, permite a ele extrair o que ele tem de melhor. E ele é, de fato, um segundo atacante. Então, quanto mais ele se movimentar, ora pela ponta, ora por dentro, ora trocando com o Yuri, né, e ter um centroavante como o Yuri, porque se o centroavante do Corinthians fosse um poste, aquele 9 grandão, um poste que não fosse de movimentação, seria mais difícil para o Guedes ter essa troca. Como o Yuri é esse cara que se movimenta muito, um cara muito inteligente, como o Renato também é, então a troca ela é constante. Então fica mais fácil para o Roger Guedes ser o melhor Roger Guedes, né? E como a Mari falou, tem momentos que ele irrita, porque ele pode soltar a bola, que ele quer resolver tudo sozinho, que ele quer chutar de qualquer lugar. Isso irrita a arquibancada. Mas ele é um cara que ele pode ser tudo menos omisso em campo. Então ele tá querendo participar do jogo o tempo inteiro, nem sempre ele acerta, mas em um esquema que privilegia a movimentação dos seus homens de frente, isso permite ao Roger estar sempre perto do gol, sempre perto da finalização. E ele vem aproveitando as finalizações e vem aproveitando a capacidade de assistência dos jogadores do Corinthians para marcar. Então ele é um cara importante nesse sentido. E nessa história de uma comissão técnica, de um treinador que o entende mais, que se relaciona melhor com ele, tem um outro ponto importante que não é só o Fernando Lázaro. O Fernando escolhe como um dos seus auxiliares o Thiago Largue. O Thiago Largue foi técnico do Roger Guedes no melhor momento do Roger Guedes no Atlético Mineiro. Então é mais um cara de relação direta na montagem do grupo que entende o que é o melhor do Roger Guedes. Então, por enquanto, ele tem um começo de temporada bastante afirmativo. O Yuri Alberto é o cara das assistências, são 3 assistências. Exato. O Corinthians fez 5 gols no ano. O Yuri fez um gol e deu 3 assistências. E o Roger Guedes vem marcando mais gols do que o camisa 9. Eu ia trazer o Yuri Alberto, você deu a deixa. Galera, é isso aí, né? O Corinthians conseguindo essa vitória é muito importante, né? Dar confiança ao técnico Fernando Lázaro, mas também tem que vencer fora de casa, porque não dá pra ficar, joga em casa, joga bem, chega fora de casa, joga mal, não consegue muitas das vezes vencer, né? Eu acho que o Corinthians não venceu fora de casa, mas essa vitória é muito importante para o time do Corinthians, né? Vitória que coloca o time do Corinthians na liderança com 7 pontos, né? Mas dizendo que o Corinthians tem um jogo a mais, São Bento ainda joga na rodada e pode ultrapassar o time do Corinthians. São Bento é segundo colocado, tem 5, Ferroviária tem 3 e Ituano tem 3 pontos, né? E o Corinthians vai no Morumbi enfrentar o time do São Paulo às 18 horas deste domingo, né? Enquanto o Guarani visita o Botafogo no próximo sábado, 8h40 da noite em Ribeirão Preto, galera. Grande jogo aí do time do Corinthians, poder de reação muito bom, e o torcedor, né, que fica meio desconfiado ainda pelo fato do Fernando Lázaro ser um técnico novo, não ter experiência, mas para ele ter experiência ele tem que trabalhar. Então tem que ter paciência, tem que esperar, porque uma hora o trabalho dele vai embalar, né? Eu acredito que ele vai conseguir fazer um trabalho bom sim com esse elenco do Corinthians. O elenco tá dando resposta, tá correndo atrás, né?
todo mundo sabe, às vezes você tem um elenco que às vezes até é bom, mas por causa de um técnico que não sabe se relacionar com os jogadores, acaba atrapalhando todo o processo, né? Coisa que eu não acredito que seja o caso do Fernando Lázaro. Galera, é isso daí, mais um vídeo do nosso canal. Não esquece, galera, deixe seu like no nosso canal, se inscreve se você não é inscrito e ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal.